Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 22 de janeiro de 2016. Hoje eu quero simplesmente ler um pouco de Bíblia com os irmãos. Quero começar a destrinchar um pouquinho mais algumas coisas, né? Do livro de Apocalipse. Então, coisas que nós, né, quando estivemos aí no passado nas igrejas, nunca tivemos a oportunidade de ouvir, né? E hoje, quando a gente tem noção dessa realidade tão poderosa, a gente fica com aquela pontinha no coração, fala, oh meu Deus, nunca ouvi uma pregação dessa dentro de uma igreja, né? São raros e poucos aqueles que tiveram essa oportunidade. Então, já que a gente não pôde se contentar no passado com um espetáculo desse, porque o espetáculo é uma coisa maravilhosa, ouvir, né, um estudo sobre o Apocalipse, parece que muitos têm medo de falar sobre ele, mas nós não temos medo não, meus irmãos, a gente tem alegria, tem orgulho de falar desse livro, porque são as coisas que são e são as coisas que estão por vir. Eu não sou teóloga, então não tenho como entrar em detalhes muito particulares do livro de Apocalipse, mas eu passo para os irmãos aquilo que eu aprendi de teólogos, de pastores aí pela internet, porque ali tem sido o meu local que eu estou me alimentando muito, é onde Deus me deu tanta informação sobre esse livro maravilhoso, amém? Então vamos lá. Eu começo a ler com vocês capítulo 1 de Apocalipse, tá? Para os irmãos entenderem quem é que escreveu o livro de Apocalipse, quem é que conversou com o autor no período do livro de Apocalipse. E lendo as palavras que a gente vai ler hoje, vamos ver se a gente não se identifica em muita coisa aqui. Amém? Eu tô com a garganta um pouquinho irritada hoje. Já fiz de tudo para dar uma arrumada, mas não tem jeito. Então os irmãos perdoem a minha voz. Olha só, capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Então já começa assinando o livro de Apocalipse, o nosso amado Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus deu a Jesus Cristo essa revelação para mostrar aos seus servos, e servos de Deus vai ser até o último momento nessa terra. Nós vamos estar servindo a Ele dentro das informações do livro de Apocalipse. É uma informação, ou são informações que servem para a nossa época, pela época da igreja, a era da igreja, amém, amados? Ou a dispensação da chamada graça. O mundo passou por várias dispensações, né? Mais de 3 ou 4. Agora nós estamos na chamada dispensação da graça, quer dizer, é o período, é o tempo em que Deus tem dado a salvação através da sua graça. Quer dizer, nada que você fizer para mostrar que quer ser bom, nenhuma das suas obras, por mais intencional de coração que venha a ser, nenhum tipo de gesto, palavra, ainda que você fique 24 sobre 24 horas em oração e jejum por tanto tempo, por toda a sua vida, nem se você se enclausura num mausoléu e se coloca ali a orar até morrer, nem isso vai pagar nem 0,01% da graça salvífica do Senhor. O único que teve condição de pagar por você foi Jesus. Jesus, ele nasceu do ventre de uma mulher temente a Deus, chamada Maria, ok? Mas foi o Espírito Santo quem concebeu Jesus dentro do ventre de Maria. Maria não se deitou com nenhum homem, fisicamente falando, ela não fez sexo com nenhum homem para engravidar. Espermatozoide humano não penetrou o útero de Maria, mas veio do céu, porque é o Filho de Deus. Então ele veio de Deus, a semente veio de Deus, por isso que Jesus é o primogênito filho legítimo. Ana Paula, por que o homem não pôde conceber Jesus? Por que não foi uma relação sexual normal e o Espírito Santo então abençoou aquele óvulo e cresceu um nenenzinho na barriguinha de Maria e nasceu uma criança santa?
Porque quando Adão e Eva pecaram, caíram, desobedeceram a Deus no jardim do Éden, a semente do homem ficou amaldiçoada. Eu quero só dar uma explicação para os irmãos que não entendem um pouquinho disso. O óvulo da mulher, ou a sementinha que está dentro do útero da mulher, ela não define a pessoa. O óvulo é o ovo, é o receptáculo. O óvulo da mulher tem o chamado cromossoma X, que é uma espécie de partícula, né? Vamos dizer do modo mais simples possível. É como se fosse um ovinho muito pequenininho que nem pode se ver a olho nu. E ele tem algum material ali dentro que vai definir algumas características físicas do ser humano. Mas quem define quem vai ser o indivíduo é o espermatozoide ou a sementinha que o homem coloca dentro do útero da mulher. Ele carrega uma coisa que se chama cromossoma Y. E é esse cromossoma que define a natureza da pessoa, dizendo de modo bem simples possível. Então, é o receptáculo da mulher, é o ovo dela, e a sementinha, o espermatozoide do homem, penetra esse óvulo. Uma vez que ele entra dentro do óvulo, e são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de espermatozoides que entram naquela corrida, um só consegue penetrar. Quando um consegue penetrar, o óvulo da mulher, ele cria uma espécie de parede e ele não permite que entre mais nenhum outro espermatozoide. Quer dizer, naquele momento que o primeiro espermatozoide consegue penetrar o óvulo, ele se fecha. E ali se fechou também uma vida. É onde Deus sopra o fôlego de vida. É naquele exato momento da concepção, quando o óvulo da mulher, a sementinha dela se encontra e se junta, se mistura com a semente do homem, se fecha, naquele momento que fecha, que vira uma crosta dura o óvulo da mulher, naquele momento Deus coloca alma, Deus coloca espírito, Deus sopra fôlego de vida, amém? Então é naquele momento que nasce um ser humano, naquele momento, e ali ele se desenvolve até o nascimento. Então, quando Deus fecundou a Jesus no útero de Maria, o óvulo foi fecundado por um óvulo de mulher, porque Jesus, ele também foi chamado filho de homem. Ele nasceu de homem, ele nasceu de uma mulher, ele foi humano, ele comeu, ele bebeu, ele teve todas as necessidades biológicas, físicas que um ser humano tem. Humanamente falando, ele sentiu dor, ele sentiu alegria, ele sentiu tristeza, ele sentiu raiva. Quando ele entrou, por exemplo, no templo e viu que os homens ali dentro estavam fazendo o templo comércio e ele saiu quebrando tudo porque ele ficou irado. Jesus, ele sentiu emoções de angústia, de agonia no Monte das Oliveiras. Antes dele ser crucificado, ele ficou ali intercedendo, chorando e ele suou sangue. De tanto que ele sofreu, de tanto que ele teve angústia. Foi o ser humano que mais sofreu e mais teve angústia, porque Jesus, ele não sofreu só fisicamente, ele sofreu na alma e no espírito. E ele não sofreu só por ele mesmo, ou por 3, 4 pessoas da família dele, ou alguns amigos, como é o nosso caso. Mas Jesus sofreu por toda a humanidade. Naquele Monte das Oliveiras, no dia que Jesus chorou e suou sangue, ele suou sangue porque aquele sangue suado já era um sangue que estava sendo disperso, já era um sangue que estava sendo mostrado, um sangue que já estava saindo dele para mostrar que era para cada um de nós, cada uma das nossas transgressões, cada uma das nossas dores, todo o nosso pecado. E ele não morreu pelo aquele povo daquela época, aquela geração, mas aquele sangue, cada gota de sangue que começou a sair do corpo de Jesus desde o momento que ele se colocou em oração diante de Deus, ao ponto que ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas a tua vontade. Naquele momento que ele suava sangue, aquele sangue já estava sendo colhido por Deus como um sangue justo. O pagamento seriam as primeiras gotas de pagamento pelo pecado da humanidade. Mas não é toda a humanidade. Deus não morreu pelo mundo inteiro. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
tenha vida e vida eterna, seja salvo. Jesus, ele não morreu por pessoas que estão no inferno, digamos assim, porque aqueles que estão no inferno, eles não foram separados por Deus antes da fundação do mundo para a salvação. Então Deus, ele separou antes que nascesse. Por que Deus permitiu pessoas pecadoras e condenadas ao inferno a nascer? A Bíblia diz que Deus fez vasos para a ira, fez vasos para a glória. Os vasos da ira de Deus são seres humanos que precisavam nascer nesse mundo. Para provar para ele mesmo que ele era mau, que ele seria sempre mau e eternamente mau. Aí entram nos mistérios de Deus. Eu não sei, Ana Paula, não sei. E se está na Bíblia alguma coisa que fala sobre isso, até hoje eu não vi. E se alguém tiver e achar, me manda. Mas eu não sei se o espírito do homem foi eterno desde a eternidade passada. Eu não sei se Deus, antes de conceber a humanidade na terra, já tinha o espírito de cada ser humano conservado em algum lugar no céu. Eu não sei, eu não tenho ideia disso. Mas eu sei que Deus, ele desejou ter uma família. Deus, ele desejou criar seres segundo a sua imagem e semelhança. E Deus, ele então deu ao mundo, o ser humano. Mas Deus, conhecendo o coração de cada um de nós, porque Deus, ele vai pelo coração. Ele conhecendo o coração de cada um de nós, ele já sabia, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, mas ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente, ele é o primeiro e o último. Ele sabe, desde o início até o final, o que ia dar cada coisa. Então Deus, ele vê um coração. Uma vez eu dei um exemplo, eu vou dar de novo esse exemplo aqui, já que o Senhor está levando para esse lado. Vamos lá. Deus, ele quando cria o ser humano, no momento da concepção, ele sopra o chamado fôlego de vida, que tem alma e espírito, e ali então aquele ser humano vive. Deus soprou aquele fôlego de vida, mas de um modo onisciente de Deus, que nós não temos hoje como entender, porque nós somos limitados por causa do pecado, mas eu acredito que na eternidade Deus ele vai nos dar entendimento de todas as coisas que a gente não entende nesse mundo. Tanto é que a gente vai viver uma eternidade com ele. Então nunca vai acabar, o tempo da gente viver com esse Deus glorioso. Mas eu imagino, meus irmãos, que Deus, ele vê o ser humano como eu vejo o arroz. De novo com o discurso do arroz, que parece que não tem nada a ver, mas tem. Eu conto a história de novo, me perdoe os irmãos que já conhecem essa história, mas sempre vale a pena reforçar esses princípios lógicos da natureza de Deus para conosco, amém? Uma vez eu comprei um arroz, tá? Eu comprei um arroz no supermercado, parecia um arroz muito bom. Olhando de fora, ele era bem bonito mesmo. Sabe esse arroz, aqueles grãos que são bonitos, que chamam a atenção? O preço estava bom, custava praticamente metade daquele que eu compro e tinha mais quantidade. Eu falei, eu vou comprar, eu vou provar esse arroz, eu vou ver aqui, porque se for bom, me convém comprar só ele, Custa pouco, é bom. Comprei o arroz, trouxe para minha casa. Como o arroz era muito bonito, e eu no Brasil comprava aquele arroz agulhinha, que você faz, ele fica soltinho, É um arroz único no seu gênero, e ele parecia muito com o tal do arroz agulhinha. Quando eu olhei, eu fiquei muito emocionada, que eu sou muito... Agora não tanto, mas eu era assim, eu não sabia ficar sem comer arroz, Como uma boa mineira, arroz com feijão, mandioca, carne cozida, verdura, enfim, aquela história lá. Então, meus irmãos, cheguei em casa, fui fazer o arroz toda alegre, um pacote de 5 quilos. Hoje eu tenho 2 dele aqui em casa, ainda não consigo acabar com esse arroz, porque eu estou esperando uma catástrofe, um cataclisma mesmo, eu estou colocando ele como reserva. Deus me perdoe, mas é a realidade. Mas peguei esse arroz e afoguei ele. Refoguei o tal do arroz. Coloquei óleo, coloquei alho, coloquei o arroz, refoguei, botei a tampa. Quando ele ficou bem moreninho, bem dourado, eu coloquei água, aí secou todo, eu fechei a tampa, desliguei o fogo, esperei uns minutos, depois pus mais água, deixei... Enquanto eu olhava, parecia que estava bom. Na hora que ele terminou de cozinhar, a última cozida dele, ele virou uma papa. Eu olhei, a gente teve que comer, porque jogar fora é pecado, a gente comeu aquele arroz, eu arranjei. No dia seguinte, eu mudei o modo de cozinhar do arroz.
coloquei no fogo bem alto, mas bem alto mesmo, afoguei ele rapidinho, refoguei ele bem rápido ali, sem largar ele sozinho. Fui misturando naquele óleo quente, quase que fritando. Coloquei água fervendo, tampei a panela. Quando ela estava para esvaziar, botei mais água, tampei e tal. Virou papa. A terceira vez fiz o arroz de um outro modo. Eu tenho umas 4, 5 tipos de técnicas diferentes que eu fui desenvolvendo na minha casa quando eu morava no Brasil, por causa que tinha arroz, né? Que às vezes nos enganava. Mas no final, alguma coisinha a gente sempre conseguia tirar, né? Era só, o arroz que a gente cozinhava ali no Brasil, tinha que aprender só o modo de cozinhar ele, que no final ele arrumava, sabe? E aqui, todas as técnicas, né, que eu sei, eu fui 5, 6 técnicas diferentes, e o arroz no final sempre virou uma papa. Até que eu entendi, meus amados, que o arroz não prestava. Eu podia fazer tudo o que eu podia por ele, que ele ia sair sempre uma porcaria. Com a expressão da palavra, me perdoe, é sempre um alimento, mas é o que saía. Aquela papa que se eu passasse na parede, dá para fazer argamassa. A gente conseguiu acabar com um pouco desse arroz, não comprei mais. Agora eu tenho uns arrozes aqui meio duvidosos também. Uma vez comprei um outro arroz. Tem um arroz que eu compro sempre aqui. Ele vem meio quilo, custa na casa de 3 euros o pacotinho, até 4 euros máximo é o valor que eu pago. Aqui para nós é caro, mas é um valor que... É um arroz, meus irmãos, que eu boto água na panela, tá com um dado de caldo quinó, um pouquinho de sal. Quando a água tá fervendo, eu jogo o arroz dentro, até com a água sem ferver, hein? Que eu já tive momentos de pressa, eu ter que cozinhar com pressa, eu tava fazendo outras coisas, já pus a água, pus o caldo quinó, pus o arroz, joguei o arroz dentro, liguei o fogo, depois de 10 minutos dei uma mexidinha, de todo modo que eu faço. Esse arroz fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Um dia eu até falei, eu vou refogar esse arroz para ver se fica bom. Ficou maravilhoso. Então, eu entendi que é a natureza do arroz que faz a diferença. Se você compra um arroz que a natureza não presta, por um motivo genético do arroz, biológico, genético, a raiz, o caráter do arroz, você pode fazer o que você quiser, meus irmãos, que o arroz vai sair sempre ruim. Ele vai sair no final, aparentemente, enquanto você está cozinhando, ele parece que vai ficar bonito, você vai experimentando, enquanto ele ainda está cru, está gostoso, está bonito, mas é na última fervida, é naquele momento que ele tem que secar da última água que ele se revela quem ele é. Assim, meus amados, hoje, quando eu vou no supermercado, eu vejo a marca daquele arroz, eu nunca mais compro, porque eu sei que não presta. E eu não comprei só uma vez, eu comprei uma outra vez, porque eu já tive esse caso de comprar uma vez ficar bom, uma vez ficar ruim, dependendo, mas a marca era a mesma. Mas eu sempre, com esse tipo de arroz particular que eu estou falando, sempre me dei mal. E assim eu penso, foi aí que o Espírito Santo me levou em comparação ao ser humano. É como se Deus, antes dele conceber o ser humano, antes dele soprar o fôlego de vida no útero da mãe, ele já sabe, esse aqui é o arroz que não presta. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer milagre, eu posso curar de uma enfermidade, eu posso mandar alguém falar, eu posso mandar até um anjo se revelar e trazer uma palavra, como foi para Daniel, eu posso aparecer para ele como Jesus Cristo, né? Eu posso aparecer para essa pessoa. Ela pode passar por momentos de turbulência, de alegria, de tudo, pode acontecer tudo que ela não vai ser salva, porque o coração dela vai estar sempre inclinado para ela mesma. São as chamadas concupiscências da carne. Meus irmãos, eu acredito pela fé e porque nos anos que eu tenho caminhado com Deus, nas minhas orações, nas minhas leituras bíblicas, a gente aprende a conhecer a Deus lendo o Velho Testamento, principalmente porque é onde ele mais se manifesta, Deus Pai. E ali você vê como que Deus sempre tentou, a palavra não é tentar, é uma palavra muito, muito superior a essa, mas justo para a gente entender de cara, é como Deus sempre tentou de todos os modos fazer com que o homem fosse bom, fazer com que o homem aceitasse os ensinamentos, aceitasse os conselhos dele. Deus fez de tudo, e tem exemplo no Velho Testamento de todo tipo que você imaginar. Tem desde Salomão, que foi o homem mais rico e poderoso e sábio do planeta Terra, que pecou a tanto. Tem Daniel, sabe? Daniel foi justo, foi uma bênção, aí Deus mostra o exemplo de Daniel, mas não mostrou os pecados de Daniel, mas a gente sabe que ele era humano, provavelmente ele teve suas falhas, mas foi uma bênção. Tem Jó, tem Jacó, tem Abraão. Abraão se irou contra Deus porque o povo estava acabando com Abraão. Abraão já não aguentava mais 40 anos e Deus mandava cordonizes do céu, Deus mandava maná, Deus dava isso, Deus, e o povo sempre lamentava, xingava, cobrava, competia. Abraão já não... Moisés, né? Desculpa.
Moisés já não aguentava mais, até que o povo começa a exigir, como se Deus fosse um garçom que servisse aquele povo. E o povo exigindo que queria água, aquilo ali eu imagino Moisés já com um estupinho, né? Aí Deus fala para ele, pega a vara, toca na rocha, que daquela rocha brotará água. Moisés já não estava aguentando mais. Moisés, em vez de tocar na rocha, ele bate na rocha. Aí sai a água, o povo bebe e tal, e Deus fala, porque você se rebelou contra mim, você não vai pisar na terra prometida que mana leite e mel. Eu vou deixar você só ver essa terra. E eu, durante um tempo, eu fiquei muito encafifada com essa conversa. Eu falei, meu Deus, mas eu li a história, né, do Êxodo mais de 2 vezes. A gente vê Moisés o tempo todo numa paciência, numa tolerância, numa santidade. Ele nunca discutiu. Ele sempre, quando via as coisas pesadas, ele ia para o Senhor à oração. Ele ficava recolhido com Deus e não sei o quê, e foi suportando aquele povo. Por que que Deus fala que Moisés se irou contra Deus, se rebelou contra Deus? Por que que Deus o puniu para não pisar na terra prometida? Continuando a ler a Bíblia, quando a gente sai do Êxodo e entra, né, nos livros em que o povo consegue invadir a terra, né, acho que é Canaã, né, o povo consegue entrar na cidade, na terra prometida, a gente vê as lutas que eles tiveram ali, né, eles tiveram que fazer muita guerra, até Davi foram guerras, até o tempo de Davi tiveram tantas guerras, né, foi Davi que trouxe o concluir da conquista de todas as terras, tanto que no reino de Salomão não teve guerra nenhuma de Israel com nenhuma nação, pelo contrário, né. E a rebelião, a dificuldade, a idolatria, o paganismo, né? Então, assim, eu acredito, depois de 40 anos de ministério, Deus olhou para Moisés, depois de todos os dias que ele suportou aquele povo duro, porque a Bíblia fala o tempo todo que eles eram de coração duro, ao ponto que Deus falou para Moisés, eu vou matar eles todos. E aí aí Moisés interfere e fala, mate a mim então, se o Senhor vai matar todo mundo, mate a mim. Mas, por quê? Por que que Moisés fala aquilo? Moisés fala, mata a mim porque eu não quero que o povo das outras nações pense que o Senhor falhou. O Senhor fez todos os prodígios que fez no Egito, mostrou a tua soberania, tirou um povo tão grande do Egito, trouxe eles para o deserto para matar eles no deserto. Quem vê vai falar, mas que Deus é esse? Que depois de tantos prodígios mata o povo inteiro. Então é um Deus cruel, é um Deus que falhou. Então se o Senhor tem que matar esse povo, mata eu primeiro. E ali a Bíblia fala que Deus como que quase que se arrepende. A palavra foi usada essa na nossa tradução. Mas Deus não é o Deus que se arrepende, porque Ele sabe, né? Ele sabe como é que termina tudo. Então, mas a Bíblia muitas das vezes fala, Deus se arrependeu, mas é para a gente entender que Deus voltou atrás, Deus mudou os planos, ou então Deus mudou a direção. Deus, Ele transformou a situação e fala para Moisés, falou, toda essa geração vai morrer. E quem vai entrar na nova Canaã são os filhos deles, é a nova geração, é esses que não blasfemaram contra mim. E nesse meio tempo, Moisés ele vai ensinando as leis, as coisas de Deus. Você vê lá no livro de Levítico, quando Moisés ele começa a trazer as leis e todos os mandamentos, tudo que Deus manda para ele. Então, meus amados, é uma história maravilhosa. É uma história realmente maravilhosa, né? Então a gente vai vendo, e Deus, Ele sabe o ser humano. Eu tenho certeza pela fé e pela confiança que eu tenho na justiça de Deus, que se Deus pegasse um ser humano que está no inferno aí há 5.000 anos, ok? Porque desde que veio Adão e Eva até agora, nós estamos na casa aí dos 6.000 anos da existência bíblica do ser humano na Terra, vamos dizer assim. Então imagina que Deus então pega um dos menos piores dos pecadores aí de 4, 3, 5.000 anos atrás que já está no inferno, sofrendo, tá? A Bíblia diz que quando uma pessoa está no inferno, eles vão gemer, eles vão se lamentar, vai ter choro, vai ter ranger de dentes. Quando uma pessoa chora, ela chora porque ela está sofrendo. Ela chora por causa da agonia, da angústia que ela está vivendo. Ela chora porque ela já não aguenta mais tanta aflição. E a Bíblia fala que o inferno é lugar de aflição, de choro, ranger de dente, aonde o verme não morre, aonde o fogo não se apaga. Então imagina uma pessoa que aparentemente não foi assassina, não foi adúltera, assim, assassina de ter pego uma faca, matado outra pessoa, ter no casamento seu ter adulterado, uma pessoa aparentemente normal, ok? Porque sempre teve seres humanos normais, mas que nunca quiseram a Deus, nunca se interessaram por Deus,
às vezes acreditaram na sua própria força, quer dizer, não colocaram Deus na vida deles. Então imagina que Deus fala, só para dar um exemplo, eu vou pegar aquela pessoa lá no inferno e vou trazer ela para a eternidade comigo. Meus irmãos, eu acredito pela justiça de Deus e pelo modo como Ele nos conhece, que às vezes aquela pessoa, no primeiro tempo no céu, depois de restaurada, né, Deus ia tirar toda a sua dor, Deus ia tirar todo o sofrimento, ia transformar ela numa pessoa nova, né? Eu acredito, daria a ela um corpo glorificado, porque para viver no céu não pode ter um corpo normal, tem que ser um corpo glorificado por causa da glória de Deus, porque um corpo não pode absorver a glória de Deus se não for um corpo glorificado. A gente vê o caso de Daniel, quando ele recebeu a visita do anjo, ele conta que ele ficou vários dias de cama, porque ele ficou fraco, porque ele teve contato, né, com a pessoa, né, do anjo e tal. Então ele não aguentou fisicamente. Então a pessoa que estiver no céu, o corpo dela vai ser transformado para receber a glória de Deus. Então é um corpo glorificado. Detalhe, só o corpo que entrar no céu é que vai ser glorificado. O corpo que está no inferno, ele vai ser eterno, mas morto. Ele não vai viver a glória de Deus, porque receber a glória de Deus é receber o amor de Deus, é receber o regozijo no Senhor, o gozo em Deus, é receber temor, são emoções positivas, são emoções fortes demais, e é um corpo glorificado no Senhor para receber. Aqueles que estão no inferno, a única coisa que eles vão receber é consciência. Não é arrependimento, não, é consciência. Eles vão ter consciência eterna de cada maldade que eles praticaram, a ponto que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, porque não vai dobrar porque vai glorificar a Deus com um coração de amor, mas vai se dobrar porque vai ter que reconhecer a soberania de Deus, a justiça de Deus, e finalmente vai ter que reconhecer que essa pessoa errou. Eu errei, eu estou errado, eu sou pecador. E essas pessoas vão se consumir nesse rancor, nesse remorso eternamente. Mas elas não vão arrepender. É uma coisa que veio há um tempo atrás na minha cabeça, né? Então, se Deus pegasse uma pessoa do inferno, isso é um exemplo, tá? Não vai acontecer, a Bíblia não fala nada disso. Isso eu estou falando pela lógica, pelo que a gente vai lendo e conhecendo da natureza de Deus e como que Ele mostra a natureza do homem. E leva para o céu, aquela pessoa, depois de ter toda a transformação para estar na presença de Deus, depois de ter conhecido o inferno por anos, né, por 1.000, 2.000, 3.000 anos, ter ficado ali e dizer, não acaba mais essa agonia e etc., ela pode viver o primeiro dia no céu, numa bênção, alegria, regozijo, descobrindo tudo, vai viver o segundo, vai viver o terceiro dia, vai viver 10 anos no tempo da terra, só para a gente ter uma noção, vai viver 100 anos no céu, uma bênção, uma alegria, vai servir a Deus, vai estar com os irmãos, mas depois de um tempo, talvez depois de 100 anos, 200 anos, depende, né, da gravidade, da iniquidade no coração da pessoa. Aquela pessoa que talvez poderia ser perdoada por Deus e retirada do inferno, talvez depois de 1 milhão de anos no céu, na presença de Deus e dos santos, ela iria começar a cobiçar, como fez Satanás. Ela iria provavelmente recomeçar a cobiçar. Ela iria começar a atacar os irmãos ali do lado dela, os moradores do céu. Ela iria começar a fazer como fez Satanás, assim vai descer, olhar para ela e falar, como eu estou bonito ou bonita, como eu sou glorioso, como eu sou formoso, quanto poder aqui eterno, né? Poder de capacidade, tá? Não estou falando poder, eu não penso que o ser humano no céu vai poder criar do nada como faz Deus, porque é Deus o único que é o criador, mas eu imagino que nós vamos ter uma capacidade de inteligência infinita, porque a Bíblia diz que nós vamos ser, né, como Jesus. Então eu acredito que nós vamos ter poder de raciocínio, nós não vamos ter limitação no nosso cérebro. Hoje a gente usa no máximo 5, 6% do cérebro. Quem tem o tal do QI alto aí, que são as pessoas que entram para as faculdades, universidades aí mais difíceis do mundo, são pessoas que têm um QI acima de 4, 5, né? Dizem que Albert Einstein, ele tinha um QI acho que a 10. Dizem que ele usou 10% do cérebro e tal, foi o homem mais inteligente, o cérebro dele foi roubado, foi estudado, né, para ver o que esse homem tinha que os outros não tinham. Imagina se eles então conseguissem o cérebro de Salomão, né? Enfim, meus amados, enfim. Esse ser humano no céu, depois de uns anos, depois de um tempo no céu, ele ia voltar a se rebelar contra Deus, porque a natureza é o arroz ruim.
Ainda que Deus perdoasse, tirasse do inferno, depois dele ter sentido na pele, na vida, na carne, né, no espírito, na alma, o inferno, o fogo, a angústia, o sofrimento, o lugar de terror que é eterno, que é o inferno, ele iria voltar a se rebelar contra Deus. É o caso de Satanás. Satanás, ele não conheceu o inferno ainda, ele não conheceu o sofrimento que está reservado para ele, mas ele sabe o que é. Ele sabe porque a nível espiritual ele sabe onde é que estão as coisas, ele sabe qual é o Deus que está acima dele. Não que ele serve, mas que está acima dele. E Satanás, quando ele se rebelou contra Deus, ele era o anjo mais formoso do céu, o anjo que mais tinha tudo. Ele era o chefe de todos, abaixo de Deus, né, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Ele era o quarto em poder. A Bíblia fala dele mais do que qualquer outra coisa, né, falando da glória. E até o anjo, quando foi buscar o corpo de Moisés, foi pedir permissão, né, falando que era Deus que mandou pegar o corpo de Moisés para não afrontar Satanás. Então a gente tem noção aí muito longe do que é esse ser. E ele foi o mais glorioso. Diz que ele era vestido de glória, caminhava, né, nas pedras preciosas, é todo adornado de pedras preciosas. Ele era o líder do louvor, fazia muitos comércios, ele era glorioso, ele era formoso. Aí a Bíblia fala, até que se achou rebelião, vaidade no seu coração. É onde ele começou a acreditar que ele poderia ser como Deus, porque ele era muito influente. Então, meus amados, Deus, ele sabe por que e quem ele está mandando para o céu e por que e quem ele está mandando para o inferno. É por isso que ele nos elegeu antes da fundação da terra. Anne, por que ele permitiu então que a pessoa nascesse se ele já sabe que ela ia terminar mal no inferno? Talvez se Deus não permitisse nascer todas essas pessoas, o mundo não estaria assim. Amados, estaria também, porque nós somos pecadores, nós somos destituídos da glória de Deus porque nós pecamos. E se não fosse o Espírito Santo transformando o nosso coração, hoje nós seríamos assassinos, prostitutos, feiticeiros. Todo tipo de mal, meus irmãos, todo tipo de mal. Basta você olhar para o seu passado. Não adianta olhar para o seu passado e falar, eu tenho nojo do meu passado, se eu pudesse eu voltaria atrás e faria tudo diferente. Não! Se nós pudéssemos e voltássemos atrás, nós faríamos talvez até pior, se não fosse pelo Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo segurando a nós todos, porque nós estamos sempre concentrados em buscar Deus, entendemos a nossa maldade, nós entendemos essa doença chamada pecado, pecado, né, espiritual. Então, a gente entendeu a gravidade da coisa, então a gente, por entender, a gente teme a Deus e a gente sabe, Deus me ajuda, porque se o Senhor não cuidar de mim, se o Senhor não me sustentar, se o Senhor não me ajudar, eu não dou conta. Quantos casos eu já ouvi de irmãos falando que estão desviando, pessoas dizendo que estão afastados de Deus. Sabe por quê, meus irmãos, que uma pessoa se afasta de Deus? Porque ela não busca a Deus com a maior das intensidades. Olha, quanto mais você sente que você parece estar bem, mais você está doente. Porque quanto mais você acha que está bem, porque você acha que você, por você mesmo, está indo bem com as coisas de Deus, mais você se afasta de Deus e mais o ego cresce no seu coração. Então Deus, ele precisa que nós passemos por essa terra. Se você vai num tribunal, diante de um juiz, bati o pé na cadeira. Se você vai num tribunal diante de um juiz e você vai ali porque alguém te acusa de um crime, você vai ter um advogado de defesa, você vai ter o advogado de ataque, eu não sei como é que fala, né? Tem a defesa e tem a acusação, e você vai ter a pessoa que se diz ter sido lesada pelo seu crime, e diante de você, você tem um juiz, e você tem as testemunhas sentadas no banco. Se você chega, se aquele que está te acusando chega, o juiz vai perguntar toda a história vai ser contada. Eu nunca participei de uma aula, né, de tribunal, nunca, mas a gente vê nos filmes como é que funciona, todo mundo aqui um pouquinho sabe como funciona. Existem leis, né? Existem leis. Então, como é que funciona? A pessoa chega ali e acusa. Ah, ele me fez isso, me fez isso, me fez isso, me fez isso. Agora, o que o advogado de defesa faz? O advogado de defesa vai começar a interrogar a vítima.
É verdade que naquele dia, naquela hora, você estava em tal lugar? É verdade que você fez isso, isso e isso? É verdade que o meu cliente naquele dia estava falando não sei o quê? Então ele começa a apresentar uma série de fatos para defender aquele que é o acusado. O que acontece? Se o advogado da vítima, quando começa a interrogar o acusado, ele começa a perguntar as coisas, ele começa a encontrar evidências que provam, né, controvérsias, e ele começa a entender que está falando mentira, o juiz vai ouvindo, mas tem as testemunhas que ouvem também. De repente, o juiz ele começa também a exigir provas. Agora eu quero ver prova física do mal que esse homem praticou. Então ali precisa se apresentar evidências, né? Fotografia, imagens de vídeo, gravação de conversa, roupas, exames de DNA, se for um caso de delito de morte. Então começam a se apresentar provas para achar os indícios para apontar que aquela pessoa realmente cometeu tal crime. Agora, depois que faz toda essa explanação, esqueci a palavra, aqueles que estão assistindo, né, que são as testemunhas, né, elas começam também a dar o parer delas, é culpado ou é inocente, e ali o juiz se retira. Não é assim que funciona. O juiz se retira e ele vai pegar livros que estão cheios de leis dentro daquele caso que a pessoa está sendo acusada. E ali o juiz ele vai procurar as leis que condenam aquela pessoa e determinam o tempo que ela vai pagar pelo crime. Depois o juiz sai, ele lê, né, toda a sentença baseado nos fatos, nas provas, nas evidências, naquilo que o banco das testemunhas também fala. Aí eu não entendo muito como funciona o trabalho entre testemunhas e juiz, mas ele acolhe um pouco de tudo. E depois, em cima da lei, aquilo que bate, ele pega o martelo e bate, culpado ou inocente. Então, meus amados, se não tem prova, se não tem evidência, se não tem fato, se não tem quem acuse e quem defenda, o juiz ele não pode nem fazer, ou ele bota acusado ou inocente, depende daquilo que a pessoa fez. E a Bíblia fala que Deus é o reto juiz. Agora, se Deus é o reto juiz, ele precisa provar para você, não para ele, mas ele precisa que a pessoa que vai estar na eternidade ou no céu ou no inferno, ela tenha consciência da plena natureza dela. Então, no dia do grande trono branco, que é o julgamento dos mortos, é o julgamento dos ímpios, é o julgamento dos anjos que vão para o inferno, no caso Satanás e seus anjos que foram com ele, né? Ele arrastou 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos, vão ser julgados. E é ali que Deus vai falar, olha, você fez isso no dia tal, você fez isso, e vai mostrar. E o dia que Deus for julgar um ser humano, ele não vai só mostrar para a pessoa o ato que ela praticou, mas ele vai mostrar a intensidade do coração daquela pessoa, a emoção que ela estava sentindo na hora de praticar tal mal. Tem gente que quando faz maldade, ela tem prazer naquilo, ela quer fazer mais e ela ama cada detalhe do mal que ela está fazendo. E ela está já com sede de fazer um próximo mal, um próximo pecado. Então Deus ele mostrará para essa pessoa exatamente todas as emoções, todas as convicções, toda a certeza, toda a sede que ela tinha em fazer a maldade no mundo. Hitler, quando ele mandou os judeus para os fornos, né? Ele tinha prazer em exterminar mesmo. Ele tinha prazer em motivar aqueles que o seguiam a exterminar. E ele gerou mesmo uma confusão, uma coisa terrível. E ele tinha prazer, convicção, ele tinha ganância. Então Deus, quando for julgar a ele, que eu não acredito que ele se salvou, não acredito que ele se arrependeu no último momento, né? Foi até chamado de uns dos anticristos que... Deus ele vai mostrar para ele cada ser humano que ele queimou num forno. Cada ser humano que foi violentado, cada criança que perdeu seus pais. Deus vai mostrar, são 6 milhões de judeus, se eu não me engano, no mínimo que passaram, né, pela morte. E Deus, no dia do trono branco, ele vai mostrar rosto por rosto de cada vítima que ele matou. Deus ele vai mostrar a hora que ele pegou aquela vítima que ela ainda estava na casa dela, numa vida aparentemente normal, o pânico, o medo, o desespero daquela pessoa. E Deus ele vai mostrar todo o trajeto do sofrimento até a hora da morte daquela pessoa. E Deus ele vai mostrar para ele a dor física que aquela pessoa sofreu, a consciência da dor física. Deus ele vai mostrar a consciência da vergonha que muitas daquelas mulheres tiveram quando os soldados de Hitler
filhas de Hitler, as estruparam sem misericórdia, sem piedade. Deus ele vai mostrar para Hitler a dor, o constrangimento, a agonia, a depressão, até os traumas que cada um, porque aquelas vítimas foram todas traumatizadas, ao máximo que um ser humano pode chegar, cada um deles. Deus ele vai como que fazer uma vitamina. Você já viu como a gente faz vitamina? A gente pega vários ingredientes, mistura no liquidificador e bebe. É como se Deus ele fizesse uma vitamina, sabe? Uma mistura da angústia, do sofrimento da dor, e vai fazer o Hitler beber naquele dia. É um exemplo hipotético, mas é o mínimo de que vai ser o dia do julgamento do trono branco. Deus depois ele vai mostrar com certeza o final que cada uma daquelas pessoas tiveram, porque você diz que você era aquele que ia trazer a raça pura sobre a terra. Agora olha para você ver esses que você teve nojo, que você matou, que você judiou, né? A palavra judia, judiar, judiou, vem dos judeus. Olha cada judeu, onde que eles estão hoje, aqueles que Deus salvou, porque muitos estão na glória, muitos, principalmente as crianças, eu acredito que estão todas no céu. Eu acredito que estão todos. Então ele vai mostrar, olha lá onde é que eles estão e olha para onde você vai. Então depois que Deus ele mostrar todo o pecado, o mal, a intensidade do coração, a natureza da pessoa for revelada para a pessoa, a própria pessoa vai ter que se prostrar diante de Deus. E ela vai ter que entender que realmente ela merece o fogo eterno. E ali ele vai ser lançado no lago de fogo eterno que arde para sempre. Então Deus, ele precisa, meus irmãos, e se a gente calcula, olha só, eu queria falar uma coisa, já estamos aqui há 40 minutos desse discurso, mas amém, é Deus é quem guia. Deus, ele faz com que o ser humano entenda a sua natureza. E ele sabe que na eternidade cada um vai estar no seu devido lugar. A Bíblia fala que Deus vai pagar cada um segundo a obra da sua carne. E Deus ele conhece o coração do homem. Quando Deus me salvou e me tá mantendo aqui até agora, aqui eu falo por mim, porque eu olho a mim mesma, eu me conheço até certo ponto. Deus, quando ele me tirou do lamaçal no passado, ele sabia quem que eu era. Ele sabia as minhas verdadeiras motivações. Ele sabia o que eu realmente desejava para mim. Mas Deus, de algum modo sobrenatural, ele sabia que um dia, se ele se revelasse, se ele me chamasse, ainda que eu estivesse na pior da minha situação pecaminosa que eu cometi na minha vida, lá no meu profundo do meu coração, eu iria ouvir. Ouvir é diverso de escutar. Eu não sei quem tem filho aqui, eu tenho 2 e meus filhos ultimamente só estão me escutando. Ouvir que é bom está muito difícil. Quando uma pessoa ouve, ela absorve aquilo, ela pensa naquilo que ela está ouvindo, ela processa aquilo, ela julga aquilo que ela está ouvindo, ela descreve, ela mede o que ela está ouvindo. E aí ela toma uma decisão em cima do que ela ouviu, consciente. Quer dizer, o ouvir gera consciência, positiva ou negativa, mas ele gera um efeito. Agora, o escutar, ele é neutro. Você pode escutar uma música, isso aconteceu e acontece conosco. Quantas vezes você está no carro, está na casa de alguém, está num estabelecimento comercial ou na sua casa, você liga o rádio e você está escutando uma música, o cantor está falando um monte de coisa, você não está prestando atenção em nada que ele está falando, quando termina a música, você nem sabe o que a pessoa falou na música. Aí a gente tira os piores ouvintes, né? Que são esses que não escutam o que ouvem. Né? Então o que eles fazem? Eles escutam a música porque entra o som no ouvido deles, se aquele ritmo gosta, o corpo balança, eu gostei dessa música, dá uma viajada na maionese e basta. Mas aquele que ouve a música, ele avalia a letra da música, ele avalia a qualidade intelectual da música, ele avalia a justiça ou a sujeira que está sendo dita na música. Um exemplo, né? Ela vai na boquinha da garrafa. Tem muitos que quando escutaram essa música pensou numa pessoa dançando em cima de uma boquinha de garrafa. Mas quem ouve fala, peraí, garrafa não tem boca. Como que uma mulher vai na boquinha da garrafa? Isso me lembra um ato obsceno, já me lembra uma outra coisa, isso tem uma mensagem subliminal, opa, peraí. Quer dizer, então a pessoa que ouve a palavra de Deus, ela processa, ela entra no coração, ela cria raízes, ela cresce, ela dá fruto. Mas quem escuta, escuta por escutar. Para quantas pessoas a gente já falou de Jesus, da realidade de Deus e ficou por isso mesmo? Porque elas estão só escutando, como se escuta um barulho. Teve um barulho, meu ouvido está sempre ligado, ele escuta, mas não absorve.
Amém? Então Deus ali, no dia do julgamento do grande trono branco, vai ser mais ou menos isso para mais que vai acontecer. É onde as pessoas que pecaram, elas vão pela primeira vez na vida delas realmente ouvir a voz de Deus, condenando, mostrando para elas os erros e tudo. E elas só poderiam passar por esse momento se elas tivessem nascido e morrido no planeta Terra. Muitas viveram 10, 20, 30, 40, 100 anos, depende o ano de cada uma, porque Deus, ele tem o tempo. Ele determinou um tempo de vida para cada ser humano. E é em cima desse tempo de vida que ele faz com que aquela pessoa cometa aquilo que o coração dela mais deseja. Porque é isso que ele vai usar ali no dia do grande julgamento. De modo que só ele pode usar, santo, maravilhoso e glorioso. Amém, meus irmãos? Então eu acredito que é por isso que o mundo está como está. Não é só o demônio que está entrando, principado, potestade, está fazendo esse carnaval, essa bagunça no mundo. Mas é o ser humano que tem dado legalidade para os demônios agirem. Basta você ver hoje como é que a televisão está julgando porcaria, o povo ama. Foi falado, vão fazer a marcha para Satanás lá no São Paulo, Facebook, né? No Facebook, 40 mil pessoas se confirmaram a presença. Foram 100? Então ok, foram 100, 40 mil, onde é que está o resto? Né? Onde é que está os 39.900 mil que confirmaram a presença? Ficaram em casa, deu covardia? Não, mas o ato deles falarem eu vou, já foi uma afronta a Deus. Ali no computador deles, na casa deles, já foi uma afronta. Por que você falou que vai para uma coisa dessa? Profana assim. E aqueles que foram foi 2 vezes pior. Primeiro eles confirmaram que ia, depois eles foram. Então Deus, meus irmãos, ele precisa, na sua justiça, de provar para o ser humano que ele é justo, até na hora de condenar o ser humano e até na hora de salvar. Porque nós que estamos aqui agora, a gente já tem essa consciência, a gente já tem uma sombra do que vai ser a eternidade, do que vai ser o dia do julgamento, porque o Espírito Santo nos revela. Então a gente já tem consciência do mal que é a pessoa estar afastada de Deus, a pessoa amar o mundo, a pessoa ter um coração iníquo. A gente já tem uma noção de quão terrível é essa natureza. E Deus então nos manda para o planeta Terra para fazer como que uma escola para nós. Porque nós vamos viver com Deus eternamente, meus irmãos. E a gente na eternidade vai receber um corpo glorioso. Deus ele não vai dar um corpo glorioso para uma pessoa pecadora, para uma pessoa que tem um coração inclinado para o mal. É por isso que a gente aprende na terra, com o sofrimento, com a paciência, a perseverança, com a fé, com a história de Deus na Bíblia. A gente tem que acreditar pela fé porque a gente precisa aprender a amar a Deus no nosso coração. É a fonte de Deus, é a fonte que ele vai usar para julgar o ser humano, é o coração. Ele não vai usar, desculpa, o cabelo daquela prostituta que atraiu vários homens por causa dos seus cachos. Mas ele vai usar o coração dela quando trabalhava no cabelo para ele ficar bonito daquele jeito. Deus ele não vai julgar aquela moça que está fazendo academia para fazer o bumbum ficar bonito, durinho, não sei o quê. Desculpa, mas é a realidade. Eu tenho que ser rasgada com os irmãos aqui. Eu não posso ficar rodeando. E a mulher vai todo dia para academia, fica 1 hora lá levantando peso para fazer o bumbum ficar torneado, sem celulite, lisinho. De vez em quando vai na praia, bronzeia, passa creme toda hora, enfim, até bebe o creme para ficar bonita. E aí ela pega aquele bumbum, coloca uma roupa apertadinha do jeito dela, ela já sabe como jogar com aquilo ali e sai e vai seduzir os outros homens. E ela sabe que com aquele bumbum ali, muitos vão adulterar porque vão desejar aquele corpo. E tendo uma esposa, eles vão desejar aquele corpo. Então ela vai levar muitos homens para o inferno só de estar desejando aquela mulher. Na hora que Deus for julgar ela, Deus não vai julgar o bumbum dela que ficou lá, tadinho do bumbum, né? Todo dia sentindo dor de tanto levantar peso ali para ficar as coxas grossas e tudo. Não, mas o coração dela. Ah, eu tô aqui na academia que eu preciso arrumar meu corpo. Eu preciso ficar bonita, eu preciso ficar toda rígida, com o corpo bem no lugar, porque eu preciso arrumar um namorado. Não me interessa ser casado, ser solteiro, eu quero que tá boa, tá bonita, que é bem na minha vida. Não me interessa se vai destruir família ou não, eu quero estar bonitona. Desculpa a palavra, gostosona. É ali que Deus vai chegar. É ali que Deus vai mostrar. E vai mostrar até onde ia. E até onde foi, até o dia que Deus permitiu aquela pessoa estar viva. Meus irmãos,
A coisa é tão pesada que o que separa um ímpio do inferno é um cordão de prata da misericórdia de Deus, da tolerância de Deus, porque Deus é longâmino e misericordioso, e a palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. E Deus, na sua soberania, ainda que ele sabe tudo, mas na sua bondade, é como se Deus ainda tivesse uma esperança que ainda assim, conhecendo o coração daquela pessoa, ela viesse a se arrepender. É por isso que Deus ainda manda, muitas das vezes, pessoas anunciar o evangelho aos ímpios. É por isso que Deus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque Deus tem esperança. Todo aquele que crê e for salvo. Olha como é que Deus joga com a sabedoria dele, a gente tem que entender. Primeiro ele diz que ele deu o filho dele para que todo aquele que crê e for salvo, será salvo, amém? Então ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então dá para englobar o ser humano completo, todo mundo nesse caso. Mas aí Deus depois fala também que ele antes nos conheceu, nos elegeu, nos predestinou, nos trabalhou, nos transformou. Tem esse texto, eu não acho ele agora. Então, a gente vê dois lados. Primeiro, ele ama o mundo inteiro, ele manda o seu filho morrer na cruz para que todo aquele que nele crê seja salvo. Quer dizer, é como se Deus estivesse falando, independente da natureza de cada um, se essa pessoa, no final de tudo, ainda assim, crê no meu filho, morto naquela cruz, naquele sangue, ele vai ser salvo. É o exemplo do ladrão na cruz. Tinha um ladrão bom e um ladrão mau. Os dois eram maus, os dois cometeram reatos, os dois estavam sendo condenados à morte. Só que aquele que se arrependeu, ele sabia que ele era mau e ele sabia que ele ia terminar no inferno. Não sei se ele pensou que ia terminar no inferno, mas ele fala, lembra-te de mim, mestre. E aí Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, aquele ladrão no último momento, ele nunca fez nada de bom na vida dele, mas no último momento ele entendeu que Jesus estava morrendo na cruz, para que todo aquele que nele cresce seria salvo. Ele entendeu, é minha última esperança, eu estou morrendo já, eu já estou pendurado no madeiro. A minha pressão, a minha circulação, o meu ar que eu respiro, daqui a pouco eu vou morrer sufocado. Eu vou morrer sufocado, porque a morte da cruz, a base dela, a ideia da morte da cruz era fazer a pessoa morrer sufocada, porque o sangue não circulava bem. Eu não entendo muito a fundo, mas é a base da morte da cruz. Isso que é uma morte terrível, porque a pessoa ia ficando sufocada, ia dando cãibra, ia dando dormência e ela morre. Amém? Então, meus irmãos, ele já sabia, ele já estava ali, ele não tinha, o que ele tinha a perder? E o outro foi arrogante, o outro ladrão não fez nada, morreu e basta, foi para o inferno. Então Deus ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê tenha vida e seja salvo. Mas a Bíblia fala que ainda assim, na sua onisciência, ele já sabe quem é que creria em Jesus, quem é que iria inclinar o coração finalmente para Deus e iria entender a condição desgraçada, conscientemente em que ele se encontra. E ali Deus então declara a eleição dos santos. Amém? Então ele precisa, eu tenho 37 anos, pode ser que eu morra daqui a 5 minutos. Se os irmãos verem que os vídeos da Ana desapareceram e passou um dia, uma semana, um mês, a Ana não aparece em lugar nenhum, com certeza, né? Alguém vai dar notícia, eu tenho minha irmã que tem contato comigo, vai dar notícia para a conversa vai rodar e vai chegar até o momento que todo mundo saberia. Mas eu sei que se eu morrer amanhã com 37 anos e eu faço aniversário em agosto, né? Eu tô com quase 37 anos e meio, é porque Deus ele falou, bom, os dias de vida que eu dei para Ana Paula foram esses e foram suficientes para eu provar para ela na eternidade que ela foi salva porque o coração dela se inclinou para mim. Ou não. Amém? Então é questão de nós precisamos passar por esse mundo. É doloroso, é fastidioso, tem opressão, tem tanta agonia, tem tanta injustiça, a gente já está cansado, porque quanto mais a gente começa a entender o modo de Deus pensar, quanto mais a gente consegue entender as coisas como elas realmente são, quanto mais a gente começa a entender a justiça em si, mais a gente fica angustiado, mais a gente começa a ter nojo do mundo, do pecado, das pessoas que amam o pecado, você quer estar longe delas, mas você tem consciência. Aí tem quem fala, mas Jesus disse que ele só vai voltar quando o evangelho for pregado em toda, né, a todos, né?
Mas o evangelho está sendo pregado já desde quando Jesus morreu. E não tem como, olha, é um ciclo sem fim. Se Deus não botar um basta, se Deus não tem limite para o tempo da misericórdia, da graça na terra, não vai ter fim. Porque o homem, pelo pecado original, ele vai afrontar Deus eternamente. Amém, meus irmãos? É por isso que tem fim. É por isso que vai ter o período do arrebatamento, né? E depois vai ver a grande tribulação, vai ter os santos que vão ser salvos na grande tribulação, depois vai ter o milênio, que é mais uma prova, a ponto que Satanás vai ser solto no final e vai reunir uma multidão incontável com a Maria do Mar, que vai se rebelar contra Jesus na terra, que ele vai estar governando na terra, basta você ler lá o capítulo em Apocalipse que fala do milênio, e ali Deus vai julgar eles todos, eles vão ser condenados, e aí vai vir um trono branco, a Bíblia fala, céus e terra passarão. E ali eles vão se encontrar diante de Deus, na sala do julgamento de Deus, diante de um trono branco, todos os seres humanos. Aí a Bíblia fala, o inferno vai entregar os seus mortos, a morte vai entregar os seus mortos, o mar vai entregar, isso eu não entendo ainda, porque a gente entende que quem morreu sem Cristo está no inferno, aí a Bíblia começa a falar que o mar vai entregar os seus mortos, não sei o que, será que estão todos no inferno? Não sei, não me pergunta, são mistérios de Deus e ele não nos revelou, mas a Bíblia diz que todo aquele que morreu sem Cristo vai ressuscitar naquele dia, e vai estar diante dele para ser julgado. E ali Deus então vai começar a mostrar todas essas coisas que eu conversei até aqui com os irmãos. A coisa, meus irmãos, é muito séria. A coisa é muito séria. Deus ele vai dar um basta no tempo da graça, porque Deus ele sabe até o limite da ira. O homem está pecando. A Bíblia fala que nos últimos dias, por se aumentar a maldade, o amor se esfriaria. Consequentemente, a maldade está aumentando, a injustiça está aumentando, as blasfêmias estão aumentando e se estão girando e criando leis governamentais e religiosas para que a próxima geração não tenha nem aonde se apoiar para se considerar pecador santo. Está voltando como no tempo de Sodoma e Gomorra. Na época de Sodoma e Gomorra, as pessoas elas nasciam sem lei, de justiça. Elas nasceram sem conhecer a Deus, elas cresceram sem conhecer a Deus, mas elas viveram um pecado e elas amaram o pecado, ainda assim, porque elas nunca tiveram consciência do mal que elas estavam fazendo, porque elas amavam mais fazer o mal do que querer ter consciência. Também é por isso que Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra. Tem gente que fala, poxa, mas se o evangelho não foi pregado em Sodoma e Gomorra, se a Bíblia diz que o juízo deles não vai ser tão pesado como o dos últimos, né, dessa geração, na última geração, porque se eles tivessem ouvido falar, talvez eles se convertiam. Tem outros, a cidade de Nínive, parece que teve um momento também que ela foi destruída, né, no final, não a primeira que foi Jonas, mas depois aconteceu o juízo também lá e outros lugares. Aí fala, né, se tivesse sido anunciado o evangelho, não teria sido tão terrível assim. Mas, ainda assim, quando Deus fala com Abraão sobre destruir Sodoma e Gomorra, ele fala, se ainda que eu encontrar 10 justos, eu não vou destruir a cidade inteira por amor aos 10 justos. E ele não encontrou, meus irmãos. Ele não encontrou. Chegou um ponto em Sodoma e Gomorra que os homens se transformaram em bestas. A palavra besta é uma coisa indefinida. A besta ela não é nem um animal, nem um ser humano, mas ela é mais levada para o lado do demônio. A besta é um demônio. Um demônio o que é? É um ser sem consciência de Deus, no sentido temor. Eu não temo mais. Satanás ele não tem o menor temor de Deus. A Bíblia fala que os demônios temem e tremem, mas o temor que eles têm não é um temor porque eles amam a Deus, é um temor que eles têm medo, porque eles sabem o que Deus vai fazer com eles. Então eu tenho medo, se eu botar a mão no fogo eu sei que vai queimar e vai doer, então eu tenho medo de botar, mas eu vou botar assim mesmo. Porque é mais importante para mim botar a mão no fogo, porque eu quero continuar na estrada que eu estou, do que temer a Deus e entender, levar em consideração que Ele é um ser de amor. Eu quero ser mais do que Ele, eu quero ser como Ele, como fez Satanás. Então, meus amados, Deus ele vai botar um basta e o evangelho vai ser pregado a toda criatura. Até agora está sendo. Olha só, está na internet, está na televisão, está no rádio, está na boca de pastores, está na boca dos atalaias, está na boca de profeta, está até na boca de crianças de 2 anos. Está escrito por todos os lugares na rua, tem igreja para tudo quanto é lugar. Referências de Jesus Cristo até na igreja católica, a grande prostituta, que eu não tem jeito, eu não aceito essa igreja. Não aceito, não adianta. Se você é católico e se revolta, pode ficar revoltado para lá que eu estou para cá.
Tem lá, Jesus nasceu, morreu na cruz pelos nossos pecados. Ainda se fala isso dentro daquela prostituta. Quer dizer, Deus, ele de certo modo... Por que vocês acham que de vez em quando saem filmes na televisão apocalípticos? O último que saiu agora, se eu ainda estou bem atualizada, foi aquele Left Behind, Deixados para Trás, com o ator Nicolas Cage. Quer dizer, um grande ator de Hollywood, fez um filme. O último também que eu vi agora, Reis e Reis, que é a história de Moisés. Saiu até o filme lá da Arca de Noé, que foi todo estragado, não tem nada a ver com a Bíblia. De Bíblia eles colocaram o quê? 20%, o resto foi tudo fantasia, coisa do inferno mesmo. Mas, ainda assim, trouxe uma mensagem que Deus destruiu o mundo num dilúvio. A mensagem de Moisés tirando o povo do Egito. A mensagem de Jesus Cristo morrendo na cruz. Quantos filmes de Hollywood? Isso é misericórdia de Deus. Isso é testemunho do evangelho sendo pregado a todo mundo. Porque a maioria das pessoas que veem esses filmes são todas ímpias. Porque elas simplesmente veem filmes. Então o evangelho está sendo pregado. Só que agora, se Deus não bota um basta nesse período que nós estamos entrando, chamado quase a hora do parto mesmo, o mundo está em gemidos de dores de parto já há alguns anos. O espírito do anticristo já opera, a maldade está aí, não tem limite, já não tem. Você olha para o governo, você vê que não tem mais esperança. Não adianta, irmãos, achar que vai mudar. Não vai, está só piorando, porque todo dia está parecendo uma coisa pesada. Eles amortecem um problema, mas criam um outro, que às vezes é até pior do primeiro. Está tudo disfarçado, está tudo já incubado para trazer a maldição, o anticristo na terra. Então, meus amados, o evangelho já foi pregado. Como que uma criança... Então, imagina uma criança que nasceu, a mãe não quis por motivos seus, então ela entrega essa criança ainda bebezinha de dias no orfanato. Uma criança linda, 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 linda. Chega um casal de homossexuais, 2 homens, vai ali, mostra, olha, eu sou profissional liberal, eu ganho 6 mil reais por mês, o outro é assim, eu sou engenheiro, eu ganho mais 10 mil reais por mês, nós 2 estamos casados, nós casamos nos Estados Unidos, porque o Brasil não libera, mas a gente é estabilizado, somos homens sérios, não é que eu estou todo dia com outro homem, nós somos eu, ele e eu, nós somos um do outro, somos pessoas por bem, nós temos uma casa belíssima, temos condição de pagar escola particular para esse neném, temos condição de dar roupa, comida, tudo, e tudo prova, aí por um motivo, né, que Deus o sabe, as leis estão aí, vai e aprovou, então vocês podem adotar essa criança e ser os pais dessa criança, né, pai e mãe, tudo em meio. Essa criança vai, é levada para casa desse casal de homossexual. São casais, até então, de pessoas íntegras, que não vão deturpar a sexualidade dessa criança fisicamente, mas essa criança vai crescer vendo um homem beijando um homem, papai beijando papai, papai deitado com papai no sofá, vendo um filme, comendo pipoca com a mãozinha dada, papai daqui, papai dali, e vai crescendo, normalmente os amigos desse casal homossexual também são homossexuais da comunidade LGBT, porque eles mais ou menos caminham juntos, não é isso? Porque são comunidades, como nós cristãos caminhamos juntos, e a gente não se mistura com outras comunidades intelectuais, cada um está na sua. Então aquela criança aparentemente normal desde o início, ela vai crescer vendo um mundo homossexual diante dela. E muitos que vão frequentar a casa deles vai falar, homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, é tudo igual, não tem problema. E aquela criança vai crescendo e vai ver, poxa, eu tenho tudo, eu tive amor. A minha mãe biológica, o meu pai biológico me abandonaram. E esses 2 é que me amaram, me deram tudo que eu sou, me deram respeito e dignidade. Então eu já não é problema ver um homem beijar outro homem, uma mulher beijando uma mulher, um homem beijando uma mulher, tudo igual, porque o que vale é o coração. E eu tô falando isso no menor dos pesares, hein? No mais leve dos traumas humanos contra Deus, porque claro que tem aqueles que estão sendo tocados, violentados, estão dando cerveja, cigarro para criancinha ali, como se fosse tudo normal. Esse eu nem toco, porque isso aí realmente não tem nem coragem, mas vamos falar no que aparentemente é uma coisa decente, normal. Então essa criança ela vai crescer, ela vai virar uma adolescente, ela já vai estar habituada. Normalmente em casa, talvez aquele casal até não deixa ela ver coisa de violência na televisão, quer dizer, eles tentam gerar um ambiente o mais saudável possível, o mais próximo de ética e pudor, de respeito ao ser humano, independente do seu sexo possível, justo? Até que um dia virou adolescente, vou arrumar um namorado.
E ali arruma outro namorado, chega em casa com seu namorado, os dois papais. Oh, que alegria e tal, você é bem aceito no nosso meio, importante que você gosta de estudar, você é um rapaz trabalhador, um rapaz limpo, honesto, não sei o quê. Quer dizer, duplica, isso vai duplicando. Isso começa a duplicar. Aí imagina que aquele casal adota uma menina, leva para morar com eles, 2 homens com uma menina. Mas eles vão dar a mesma criação que eles tiveram, e a menina vai crescer lésbica. Pode ser, vai, ou não sei o quê. Mas então, quer dizer, o fermento do pecado sexual já está no meio daquela geração, porque vai ser uma espécie de geração, né? É claro que não é uma geração genuína, legítima, legal, mas é uma geração que está ali, uma cultura, uma comunidade. Aí vem Deus para julgar o mundo. Pega o neto desse casal homossexual, ou pega até essa criança que foi crescida por eles, e vai falar, você vai para o inferno porque você prostituiu, você mudou os meus parâmetros. Você tinha que se casar com uma mulher, sim, tinha que namorar uma mulher, não um homem. Aquela criança que agora já era adulta, vai falar, mas por quê? Eu já fui acolhido por eles quando eu era bebê. Eles levaram a gente até para a igreja, porque tem a igreja gay, com a Bíblia gay, que não tem nada escrito que condena esse pecado. Qual é a base, Deus, que o Senhor vai usar para me mandar para o inferno, se isso é a vida que o Senhor deixou eu ter? Foi o Senhor que permitiu que a minha mãe legítima e meu pai legítimo me abandonassem num orfanato. E foi o Senhor que provavelmente mandou esse casal para cuidar de mim, porque se eles não me tivessem pego naquele orfanato e me adotado, eu ia ter virado marginal, porque a maioria das pessoas que estão em orfanato viram marginais. São pessoas que escórias do mundo. E eu hoje sou um doutor, porque eles pagaram tudo, eles me amaram. Quando eu caí pela primeira vez da bicicleta, machuquei o joelho, eles vieram e puseram o curativo. Não foi a minha mãe biológica. Meus irmãos, dá para vocês imaginar. Dá para vocês imaginar o nível. Como é que Deus, que esse desjusto, poderia, nessas gerações que estão vindo, tratar com a nova geração? Se essa nova geração não vai ter como se defender. Porque hoje a gente ainda tem uma Bíblia que condena o pecado em cada parte que ele é. Hoje a gente ainda tem referência, hoje a gente ainda tem aqueles poucos que combatem contra essas leis absurdas e tem ainda tanta coisa. Mas a gente já vê o início da perversão, porque isso é perversão. Isso é uma perversão da alma, do espírito mesmo, de tudo do ser humano, que o consumirá. Como é que pode as próximas gerações responder culpado ou inocente diante de Deus, se Deus não vai ter dado para eles a oportunidade deles entender a verdade, se o evangelho está sendo deturpado, irmãos? Se os pastores que tinham que pregar a verdade estão sendo completamente apostatados, se tantos que tinham que falar a verdade estão falando mentira, fazendo o mal parecer bom e o bom parecer mal, aonde que Deus vai ter argumento? Isso eu estou falando como um ser humano que raciocina de humana. Aonde que Deus vai ter argumento, meus amados, para julgar essas pessoas? Porque como que elas podem dizer, mas é o meu coração que está inclinado para o bem e o mal, se o mundo que eu vivi nele só tinha o mal? Eu nunca vi o bem, eu nunca vi a justiça, eu nunca entendi. É como se a inocência deles se perdesse um dia, porque ainda tem a inocência, cada criança, mas quando ela se perde, é a hora que ela precisa ter um caminho para escolher. Eu vou escolher o caminho do bem ou do mal, meu coração vai se inclinar para Deus ou para o mundo, de algum modo. Elas vão ter só um caminho para seguir, porque o caminho de Deus, o caminho do bem, o caminho do que é justo, lícito e honesto, nunca vai ter sido apresentado do modo correto. Então elas não têm uma opção, elas têm só aquela opção de seguir a estrada do errado. Então Deus ele precisa pôr um basta nessa geração. E ele vai começar com o arrebatamento e vai mandar a grande tribulação. Por causa disso. Por causa disso. Porque se Deus não bota freio, ele não vai ter como ser justo com as próximas que vão vir. Entendeu? Se Deus não destruísse Sodoma e Gomorra e tivesse deixado ela perpetuar aí até os dias de hoje, como é que estaria o mundo? Ainda muito pior. Deus destruiu Sodoma e Gomorra naquele tempo porque não era o momento do pecado sexual daquele nível se alastrar o mundo inteiro. Então Deus ele cortou o mal pela raiz ali, já sabendo que aquele povo que nasceu ali, eles iriam ser eternamente maus e perversos diante de Deus. Assim Deus fez no dilúvio, é a mesma coisa. Cada vez que Deus manda juízo em uma determinada parte ou num determinado grupo de pessoas, é porque ele sabe, não tem jeito.
Não tem jeito, não tem jeito. Esses já se contaminaram até com demônios, fisicamente falando também. Então, meus amados, não tenha dúvida. Eu, Ana Paula, eu vejo pela ótica desse modo que eu estou falando, eu vejo que Deus ele tem a sua justiça e eu confio de olhos fechados na justiça de Deus. Com as pessoas que eu mais amo, que eu sei que hoje ainda não estão salvas, e me dói o coração. A gente, principalmente, que está aqui no YouTube fazendo esse trabalho, quantos testemunhos de pessoas mudando a vida porque escutam a palavra de Deus aqui, e pessoas tão próximas de mim que estão comigo o dia inteiro. Eu não consigo abrir a boca para falar uma só palavra de Deus, porque está fechado o coração. Então, se o coração não está aberto, são palavras jogadas ao vento, muitas das vezes. A gente joga semente naqueles raros momentos em que o coração dessas pessoas abre, porque acontece. Mas está na justiça de Deus, está na mão de Deus, amados. É sofrido, é terrível. A gente não tem ideia do que está para acontecer. Tem hora que eu olho para pessoas que eu amo tanto, e eu agora estou aqui com elas, a gente levanta, a gente come, a gente bebe, a gente brinca, a gente fala, a gente vive bons e maus momentos juntos. Mas tem hora que eu fico imaginando, a qualquer momento pode ser que eu desapareça e essa pessoa vai ficar aqui sem eu, sozinha. E de repente a ficha vai cair. Como é que vai ser? Então, amados, está na mão de Deus. A gente que crê nessas coisas, a gente que crê no Deus Todo-Poderoso e Justo, é assim que a gente tem que aprender a aceitar a realidade da vida, porque isso, no final de tudo, se chama realidade da vida. E dá para entender agora por que Jesus suou quando ele estava orando ali na vigília, antes dele ser levado para ser crucificado. Dá para começar a ter uma noção muito longe do porquê que ele sofreu tanto. Porque é isso que eu estou falando aqui, ele viu na sua íntegra, ele viu na sua maior das profundidades, ele sabia, porque Jesus é Deus. Ele veio da eternidade passada, ele não nasceu da semente de um homem, ele veio do céu para o útero de Maria. Então, quando ele entrou no planeta Terra, os olhos dele não estavam limitados, já estava aberto, ele tinha contato com o céu, pode-se dizer. Deus não apareceu para Jesus de toto a toto, mas Deus ele conversava com Jesus como quando ele fala conosco, quando a gente se coloca numa contrição que só Deus sabe. Mas ele tinha um contato com Deus tão íntimo, tão contato normal. Jesus com Deus, ele tinha o céu aberto para falar com Deus. Ele falava, Deus ele respondia todo o tempo. Jesus sentiu o Espírito Santo, Jesus, entendeu? Deus andando na terra, no meio dos homens. Então, amados, revelação de Jesus Cristo que lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Amém? Aqui ele continua. Dedicatória a 7 igrejas da Ásia. E eu vou terminar para não ficar muito longo, porque esses assuntos eu não consigo não deixar de ser longo, não tem jeito. Graça e paz, vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dá dando para entender a eternidade de Jesus. Jesus ele era, ele é e ele é aquele que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para Deus e Pai. E a ele agora, ele nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. Amém? A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem
com as nuvens, e todo olho verá. Aqui é para a segunda vinda de Jesus. A Bíblia fala que tem 2 vindas. A primeira vai ser o arrebatamento, ele vai nos encontrar nos ares e não vai pisar na terra. Mas essa vinda aqui, o livro de Apocalipse, primeiro ele manda uma mensagem para 7 igrejas, depois ele mostra o arrebatamento da igreja e ele entra na grande tribulação. Até quantos os transpassaram, é o que eu estou dizendo desde o início desse vídeo. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, né? O princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Amém. Amém. Amados, eu paro aqui, eu não continuo, porque se eu continuo o assunto começa a mudar muito e eu não quero fazer confusão. Eu acho que hoje está de bom tamanho essa reflexão, a entrada aí do livro de Apocalipse. Vamos dar uma mexida nesse livro até onde Deus nos permitir. Mas eu espero que com isso que foi falado aqui hoje, os irmãos tenham, em nome de Jesus, uma nova consciência da realidade em que nós vivemos. Amados, Jesus está voltando. Você tem um tempo para viver nessa terra. E eu não sei se você foi um vaso para a ira ou um vaso para a glória de Deus. Mas a realidade é que se o que você ouviu aqui hoje dá entendimento e lógica no seu coração, eu te convido e te digo, meu querido, minha querida, que vale a pena levar em consideração essas palavras enquanto é tempo e repensar no modo como você está conduzindo a sua vida. Se você se afastou, se você se sente fraca, está longe dos caminhos do Senhor, ou se você simplesmente é ímpio ou ímpia, não acredita, é ateu ou religioso, independente da religião que você siga, comece a levar em consideração a Bíblia, a palavra de Deus. Comece a levar em consideração uma possível eternidade no céu ou no inferno. Releve de novo a sua vida, seus atos, o que você está fazendo. E se essas palavras tocaram teu coração e estão trazendo inconsciência para você, que você está caminhando por caminhos tortuosos, você precisa nesse momento fazer uma oração entre você e Deus, clamando perdão, falando, Deus, eu não sei, eu não tenho controle, eu sou ignorante até então, mas eu sinto há muito tempo que os meus atos praticados não são bons, tem alguma coisa que está errado, e agora, de algum modo, ainda na minha ignorância, eu começo a entender que eu preciso mudar. Mas, meu Senhor, eu não sei mudar, eu não sei de onde começar, eu não sei o que fazer. E é por isso, meu Senhor Jesus, que morreu nessa cruz, como disse Ana hoje, morreu por mim, começou a sangrar naquele monte ali, chorando, clamando, já também por mim. Me perdoa da minha ignorância, porque o maior dos pecados é a ignorância. Me perdoa do meu orgulho e da minha prepotência, porque a ignorância muitas das vezes ela traz tanto orgulho no coração da pessoa. Me perdoa da minha falta de limite, porque eu caminho sem freio na minha vida, sabendo que talvez muita coisa que eu faço está errada, mas eu faço assim mesmo, tanto eu não tenho peso, eu não tenho uma balança. Mas a partir de hoje, Senhor Jesus, se Tu morrestes realmente nessa cruz por mim, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego porque o Senhor veio antes e se entregou por mim. Porque o Senhor provavelmente me escolheu, porque se essas palavras estão tocando o meu coração, é porque o Senhor já está tocando. Porque a Ana disse lá no vídeo que eu ouvi, que tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Talvez eu sou uma ovelha perdida. Talvez eu sou uma ovelhinha que estou caminhando por caminhos tortuosos e eu não estou conseguindo entender o mal, o pecado. Eu não estou entendendo o mal que me cerca. E que caminho terrível pode me levar a qual abismo? Mas então, meu Senhor Jesus, eu entrego a minha ignorância, eu entrego o meu orgulho, eu entrego a minha falta de irresistibilidade nas Tuas mãos e eu te peço que assuma o controle.
que transforme, que arrume, que ajeite, que me dê consciência, que me faça crescer, que me dê entendimento, que me dê realmente um sentimento genuíno de arrependimento e de crescimento espiritual para com o Senhor a partir de hoje no meu coração. Amém. Sabe, eu fiz essas palavras para trazer mais consciência. Claro que cada um de nós, a todo tempo, usamos a nossa oração, as nossas palavras. Mas eu posso te dizer uma coisa. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. E eu tenho certeza, por causa da minha experiência, que se o Espírito Santo, que está nessa terra, e ele conhece todos os corações, ele olha para você, ele sabe que você, ainda que não sabe orar, não sabe o que dizer para Deus, mas tem um coração desejoso e sincero, que realmente quer diferença, quer a Deus, decide um caminho diverso a partir de agora, é ele, meu amado, minha amada, que vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E é isso que vai chegar ao trono do Pai, esses gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que foi deixado por Jesus quando estava sendo assunto ao céu. Ele subiu nas nuvens, com as nuvens, e ali ele fala, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. E o Espírito Santo veio e ficou aqui, e ele está aqui, e ele está pronto, e ele não vê a hora de entrar nos nossos corações e fazer a obra maravilhosa de Deus e nos levar para o céu. Assim como Jesus subiu, nós vamos subir também, porque essa é a nossa esperança. Então, meu querido, minha querida, se você está desviado, repense. Eu sei, não está difícil porque eu estou com problema, eu estou sem paciência, etc. Mas olha, releve, busque, pegue em consideração que você tem a sua vida, esses anos que você ainda respira, para mudar suas decisões. Porque se Deus encerrar a sua história, a sua vida nessa terra dos viventes, você vai ter a eternidade inteira no inferno, para continuar a lamentar, mas não porque não voltou para Deus como você está lamentando agora, mas não, por que eu não voltei para Deus? Porque olha o sofrimento que eu estou passando aqui, não tem mais esperança. Muitos se desviam porque lá no fundo eles pensam que Deus ainda vai dar um jeitinho para eles e vai resolver a situação e vai ficar tudo bem. Eles não têm temor a Deus o suficiente para entender a gravidade que é se afastar do Senhor, dos caminhos do Senhor. Mas hoje Deus está mandando dizer, meus irmãos, através da Bíblia, que que loucura é estar afastado de Deus. Como ele diz, louco, essa noite poderão vir buscar a sua alma, pedir a sua alma. E é assim que a morte vem. A morte, ela vem repentina. A morte, a destruição, ela vem repentina. Aquela passagem que diz paz e segurança, muitas das vezes nós vivemos no nosso coração. Quantos aí que estão vivendo uma vida de chamada paz e segurança dentro do pecado e de repente vem repentina destruição? Quanto tempo, todos os dias, pessoas estão morrendo em acidentes, ataques fulminantes do coração e tantos outros tipos de motivos de morte. E essas pessoas muitas das vezes não têm tempo para refletir. Se a morte é instantânea, elas não vão ter tempo para refletir. E a gente não sabe como que vai ser o nosso próximo segundo. Por isso, meu querido, se você está desviado, repense nos seus caminhos. Volte para o Senhor enquanto Ele ainda tem dado o teu tempo, a sua misericórdia. Porque Deus tem tempo para tudo e para todos. E os tempos de Deus estão chegando ao final. Porque a maldade, a injustiça e a crueldade estão para fazer transbordar o cálice da ira de Deus. A sentença, o martelo está para ser batido. Qual caminho você vai decidir? Qual caminho você vai decidir? Eu, graças a Deus, pela bondade e misericórdia de Deus, já escolhi o meu. Mas e você que está aí me ouvindo? Você vai continuar brincando com a sorte da vida? Se Deus vê no seu coração essa sinceridade de querer continuar brincando, Ele não tem por que te manter nesse mundo e Ele vai te ceifar. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado, os dias são maus. Jesus mesmo tem dito à igreja, não tem mais tempo para pecar.
Não queira ficar na grande tribulação se você está tendo acesso a esse tipo de informação da volta de Jesus. Não creia que na grande tribulação você vai dar uma arrumada e vai conseguir. E ainda que venha conseguir, vai ser doloroso demais. Então preste atenção, aceite essa mensagem, esse alerta de salvação enquanto ainda é tempo. Jesus abençoe a todos, meus irmãos. Amém, amém e amém.